Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 12, verso 10. O Senhor ocupou-se, assim, em extinguir a radiação da Brahmastra, assim como o sol evapora uma gota de orvalho. A criança o observava e pensava quem seria ele. Verso 11. Enquanto era assim observado pela criança, o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, a super-alma de todos e o protetor dos justos, que se espalha por todas as direções e que não é limitado por tempo e espaço, desapareceu subitamente. Significado: o bebê Parikshit não estava observando algum ser vivo que fosse limitado por tempo e espaço. Há um abismo de diferença entre o Senhor e o ser vivo individual. Aqui o Senhor é mencionado como ser vivo supremo, não limitado por tempo e espaço. Todo ser vivo é limitado por tempo e espaço, mesmo que um ser vivo seja qualitativamente igual ao Senhor. Quantitativamente, há uma grande diferença entre a alma suprema e a alma individual comum. No Bhagavad Gita, se diz que tanto os seres vivos quanto o Ser Supremo são onipenetrantes. Yena sarvam idam tatam. Mas há uma diferença entre esses dois tipos de onipenetrância. Um ser vivo ou alma comum pode ser onipenetrante dentro de seu próprio corpo limitado. Mas o ser vivo supremo é onipenetrante em todo o tempo e em todo o espaço. Um ser vivo comum não pode estender sua influência sobre outro ser vivo comum através de sua onipenetrância. Mas a super-alma suprema, a personalidade de Deus, é ilimitadamente capaz de exercer sua influência sobre todos os lugares, e todos os tempos, e sobre todos os seres vivos. E porque é onipenetrante, não limitado pelo tempo e espaço, ele pode aparecer mesmo dentro do ventre da mãe do bebê Parikshit. Aqui ele é mencionado como protetor dos justos. Qualquer pessoa que seja uma alma rendida ao Supremo é justa e é especificamente protegida pelo Senhor em todas as circunstâncias. O Senhor também é o protetor indireto dos injustos, pois ele redime seus pecados através de sua potência externa. Aqui o Senhor é mencionado como aquele que está vestido nas 10 direções. Isso significa vestido com roupas nos 10 lados, de cima a baixo. Ele está presente em toda parte, e por sua vontade pode aparecer e desaparecer de todo e qualquer lugar. Seu desaparecimento da vista do bebê Parikshit não significa que ele tenha aparecido naquele lugar provindo de outro lugar. Ele estava ali presente, e mesmo após seu desaparecimento, ele estava ali, embora invisível aos olhos da criança. Esta cobertura material do firmamento refulgente é algo semelhante ao ventre da Mãe Natureza, e todos nós somos colocados no ventre pelo Senhor, o Pai de todos os seres vivos. Ele está presente em toda parte, mesmo neste ventre material da Mãe Durga, e aqueles que são merecedores podem ver o Senhor. Verso 12. Logo após, quando todos os bons signos do zodíaco gradualmente evolveram, o herdeiro presuntivo de Pandu, que seria exatamente como ele em coragem, nasceu. Significado: os cálculos astronômicos das influências estelares sobre um ser vivo não são suposições, mas são verdadeiros, como se confirma no Srimad Bhagavatam. Todo ser vivo é controlado a cada minuto
pelas leis da natureza, assim como um cidadão é controlado pela influência do Estado. As leis do Estado são observadas grosseiramente, mas as leis da natureza material, sendo sutis para nosso entendimento grosseiro, não podem ser experimentadas grosseiramente. Como se afirma no Bhagavad Gita 3.9, toda ação na vida produz uma outra reação, que passa a nos atar, e somente aqueles que estão agindo em benefício de Yajna, Vishnu, não são presos pelas reações. Nossas reações são julgadas pelas autoridades superiores, os agentes do Senhor, e desse modo se nos concedem corpos de acordo com nossas atividades. A lei da natureza é tão sutil que todas as partes de nosso corpo são influenciadas pelas respectivas estrelas, e um ser vivo obtém seu corpo funcional para cumprir seu período de aprisionamento pela manipulação dessa influência astronômica. O destino de um homem, portanto, verifica-se de acordo com a conjunção de estrelas na hora do nascimento, e um horóscopo verdadeiro é feito por um astrólogo erudito. Essa é uma grande ciência, e o mau uso dessa ciência não a torna inútil. Maharaj Parikshit, ou mesmo a personalidade de Deus, aparece em determinadas conjunções de boas estrelas, e desse modo a influência é exercida sobre o corpo assim nascido, no momento auspicioso. A mais auspiciosa conjunção de estrelas ocorre durante o aparecimento do Senhor neste mundo material, e é especificamente chamada de Jayanti, uma palavra da qual não se pode abusar para nenhum outro propósito. Maharaj Parikshit era não somente um grande imperador kshatriya, mas também um grande devoto do Senhor. Assim, ele não poderia nascer no momento inauspicioso. Assim como um lugar e tempo apropriados são selecionados para receber uma personalidade respeitável. Da mesma forma, para receber uma personalidade como Maharaj Parikshit, que fora protegido especialmente pelo Senhor Supremo, escolhe-se um momento adequado, quando todas as boas estrelas reúnem-se para exercer sua influência sobre o rei. Assim, ele nasceu apenas para ser conhecido como o grande herói do Srimad Bhagavatam. Esse arranjo adequado de influências astrais não é absolutamente criação da vontade do homem, mas é o arranjo da administração superior dos agentes do Senhor Supremo. É claro que o arranjo faz-se de acordo com as boas ou más ações do ser vivo. Nisso se baseia a importância dos atos piedosos executados pelo ser vivo. Unicamente através de atos piedosos, uma pessoa pode ter permissão de obter boa riqueza, boa educação e belos aspectos. Os samskaras da escola do Sanatana Dharma, a ocupação eterna do homem, são altamente adequados para criar uma atmosfera propícia às boas influências estrelares. E, portanto, o Garbhadana Samskara, ou o primeiro processo purificatório de fecundação prescrito para as castas superiores, é o começo de todos os atos piedosos, destinados a obter uma boa, piedosa e inteligente classe de homens na sociedade humana. Haverá paz e prosperidade no mundo, unicamente em virtude da população boa e sadia. Há inferno e distúrbios unicamente por causa da indesejada, insana população, entregue à indulgência sexual. Verso 13. O rei Yudhishthira, que estava muito satisfeito com o nascimento de Maharaj Parikshit, providenciou a execução do processo purificatório de nascimento. Brahmanas eruditos, encabeçados por Domya e Kripa, recitaram hinos auspiciosos. Significado: há necessidade de uma boa e inteligente classe de Brahmanas,
que seja esperta em executar os processos purificatórios prescritos no sistema de Varnashrama Dharma. A menos que esses processos purificatórios sejam executados, não há possibilidade de boa população. E na era de Kali, a população de todo o mundo é de qualidade Shudra, ou inferior, por falta desses processos purificatórios. Não é possível, contudo, reviver o processo purificatório védico nesta era, por falta de facilidades adequadas e bons brahmanas. Mas há o sistema Pancharatrika, também recomendado para esta era. O sistema Pancharatrika atua na classe Shudra de homens, supostamente a população de Kali Yuga, e é o processo purificatório prescrito adequado para esta era e momento. Esse processo purificatório é permitido apenas para elevação espiritual, e não para qualquer outro propósito. A elevação espiritual não se condiciona absolutamente a parentesco superior ou inferior. Após o processo purificatório Garbhadhana, há certos outros samskaras, tais como o Simantonayana, o Sadabhakshanam, etc., durante o período de gravidez. E quando a criança nasce, o primeiro processo purificatório é o Jata Karma. Esse último foi devidamente executado por Maharaj Yudhishthira, com a ajuda de brahmanas bons e eruditos, como Domya, o sacerdote real, e Kripacharya, que era não apenas um sacerdote, mas também um grande general. Estes sacerdotes eruditos e perfeitos, ambos assistidos por outros bons brahmanas, foram empregados por Maharaj Yudhishthira para executar a cerimônia. Portanto, todos os samskaras, processos purificatórios, não são meras formalidades ou apenas funções sociais, mas todos servem para propósitos práticos e podem ser executados com sucesso por brahmanas espertos como Domya e Kripa. Tais brahmanas não apenas são raros, mas também não disponíveis nesta era. E, portanto, com o propósito da elevação espiritual nesta era caída, os Goswamis preferem os processos purificatórios, sob as fórmulas Pancharatrika, do que os ritos védicos. Kripacharya é o filho do grande Rishi Sharadwan e nasceu na família de Gautama. Dizem que esse nascimento foi acidental. Por acaso o grande Rishi Sharadwan encontrou Janapadi, uma famosa moça da sociedade celestial, e o Rishi Sharadwan ejaculou sêmen em duas partes. De uma parte nasceu imediatamente um menino, e da outra nasceu uma menina, formando um casal de gêmeos. O menino, mais tarde, ficou conhecido como Kripa, e a menina ficou conhecida como Kripi. Maharaj Shantanu, enquanto ocupado em caçar na floresta, apanhou as crianças e as elevou ao status bramânico pelo processo purificatório adequado. Mais tarde, Kripacharya tornou-se um grande general, como Dronacharya, e sua irmã casou-se com Dronacharya. Depois, Kripacharya participou na batalha de Kurukshetra e uniu-se ao grupo de Duryodhana. Kripacharya ajudou a matar Abhimanyu, o pai de Maharaj Parikshit. Mas ainda assim, era estimado pela família dos Pandavas, devido a ser um brahmana tão grandioso como Dronacharya. Quando os Pandavas foram enviados à floresta, após serem derrotados na disputa de um jogo com Duryodhana, Dhritarashtra confiou os Pandavas a Kripacharya, que os conduziria. Após o fim da batalha, Kripacharya tornou-se novamente um membro da Assembleia Real e foi chamado durante o nascimento de Maharaj Parikshit para a recitação dos auspiciosos hinos védicos, para fazer da cerimônia um sucesso. Maharaj Yudhishthira, enquanto deixava o palácio para sua grande partida rumo aos Himalaias, confiou a Kripacharya a aceitação de Maharaj Parikshit como discípulo,
e deixou o lar satisfeito pelo fato de Kripacharya tomar conta de Maharaj Parikshit. Os grandes administradores, reis e imperadores, estavam sempre sob a orientação de brahmanas eruditos como Kripacharya, e desse modo eram capazes de agir corretamente no desempenho das responsabilidades políticas. Verso 14. Com o nascimento de um filho, o rei, que sabia como, onde e quando deve-se dar caridade, deu ouro, terra, aldeias, elefantes, cavalos e bons grãos alimentícios aos brahmanas. Significado: somente os brahmanes e sannyasis são autorizados a aceitar caridade dos chefes de família. Em todas as diferentes ocasiões dos samskaras, especialmente por ocasião de nascimento, casamento e morte, distribui-se riquezas aos brahmanas, porque os brahmanas prestam a mais elevada qualidade de serviço, referente à necessidade primordial da humanidade. A caridade era substancial, sob a forma de ouro, terra, aldeias, cavalos, elefantes e grãos alimentícios, junto com outros ingredientes para cozinhar alimentos completos. Portanto, os brahmanas não eram pobres no verdadeiro sentido do termo. Ao contrário, porque possuíam ouro, terra, aldeias, cavalos, elefantes e cereais suficientes, eles nada tinham a ganhar para eles mesmos. Eles simplesmente se devotavam ao bem-estar de toda a sociedade. A palavra Tirthavit é significativa, porque o rei sabia bem onde e quando se devia fazer caridade. A caridade nunca é improdutiva ou cega. No Shastra se oferecia caridade a pessoas merecedoras de aceitarem caridade, em virtude da iluminação espiritual. O assim chamado Daridra Narayana, uma falsa concepção do Senhor Supremo por pessoas desautorizadas, não é absolutamente encontrado nos Shastras como objeto de caridade. Tampouco um desprezível homem pobre recebe caridade muito munificente, sob a forma de cavalos, elefantes, terra e aldeias. A conclusão é que os homens inteligentes, ou os brahmanas, especificamente ocupados no serviço ao Senhor, eram adequadamente mantidos, sem ansiedades pelas necessidades do corpo, e o rei e outros chefes de família zelavam alegremente por todo o seu conforto. Prescreve-se nos Shastras que enquanto uma criança está unida à mãe pelo cordão umbilical, a criança é considerada como tendo o mesmo corpo que a mãe. Mas logo que o cordão é cortado e a criança é separada da mãe, executa-se o processo purificatório Jata Karma. Os semideuses administrativos e antepassados falecidos da família vêm ver a criança recém-nascida, e essa ocasião é especificamente aceita como o momento adequado para distribuir produtivamente riquezas a pessoas certas, para o avanço espiritual da sociedade. Verso 15. Os brahmanas eruditos, que estavam muito satisfeitos com a caridade do rei, dirigiram-se a ele como o principal entre os puros e informaram-no que seu filho estava certamente na linha de descendência dos puros. Verso 16. Os brahmanas disseram: esse filho imaculado foi restaurado pelo Todo-Poderoso e onipenetrante Senhor Vishnu, a personalidade de Deus, para te endividar. Ele foi salvo quando estava ameaçado de ser destruído por uma irresistível arma sobrenatural. Significado: o bebê Parikshit foi salvo pelo Todo-Poderoso e onipenetrante Vishnu, Senhor Krishna, por duas razões. A primeira razão é que a criança no ventre de sua mãe era imaculada, devido a ser um devoto puro do Senhor. A segunda razão é que a criança era o único sobrevivente masculino descendente de Puru,
o piedoso antepassado do virtuoso rei Yudhishthira. O Senhor queria continuar a linha de reis piedosos, para governarem a terra como seus representantes, para o verdadeiro progresso de uma vida próspera e pacífica. Após a batalha de Kurukshetra, até mesmo a geração seguinte a Maharaj Yudhishthira foi aniquilada, e não havia ninguém que pudesse gerar outro filho na grande família real. Maharaj Parikshit, o filho de Abhimanyu, era o único herdeiro presuntivo sobrevivente na família, e devido à irresistível arma Brahmastra, sobrenatural de Ashvatthama, ele estava sendo forçado à aniquilação. Aqui o Sr. Krishna é descrito como Vishnu, e isso também é significativo. O Sr. Krishna, a original personalidade de Deus, executa o trabalho de proteção e aniquilação em sua capacidade de Vishnu. O Sr. Vishnu é a expansão plenária do Sr. Krishna. As atividades onipenetrantes do Senhor são executadas por ele sob seu aspecto de Vishnu. Aqui o bebê Parikshit é descrito como imaculadamente branco, porque é um devoto imaculado do Senhor. Tais devotos imaculados do Senhor aparecem na terra simplesmente para executar a missão do Senhor. O Senhor deseja que as almas condicionadas que pairam na criação material sejam resgatadas de volta ao lar, de volta ao Supremo. E desse modo ele as ajuda, preparando literaturas transcendentais, como os Vedas, enviando missões de santos e sábios, e delegando seu representante, o mestre espiritual. Essas literaturas transcendentais, esses missionários e representantes do Senhor, são imaculadamente brancos, porque a contaminação das qualidades materiais não pode sequer tocá-los. Eles sempre são protegidos pelo Senhor, quando ameaçados de aniquilação. Essas ameaças tolas são feitas por materialistas grosseiros. A Brahmastra, que foi lançada por Ashvatthama contra o bebê Parikshit, era certamente dotada de poder sobrenatural. E nada no mundo material poderia resistir à sua força de penetração. Mas o Senhor Todo-Poderoso, que está presente em toda a parte, dentro e fora, pôde neutralizá-la através de sua potência toda-poderosa, simplesmente para salvar um servo fidedigno do Senhor e descendente de outro devoto, Maharaj Yudhishthira, que estava sempre agradecido ao Senhor por sua misericórdia sem causa. Verso 17. Por esta razão, esta criança será famosa no mundo, como aquele que é protegido pela personalidade de Deus. Ó pessoa afortunada, não há dúvida de que essa criança tornar-se-á um devoto de primeira classe e qualificar-se-á com todas as boas qualidades. Significado: o Senhor protege todos os seres vivos, porque Ele é seu líder supremo. Os hinos védicos confirmam que o Senhor é a pessoa suprema entre todas as personalidades. A diferença entre os dois seres vivos é que o Uno, a personalidade de Deus, zela por todos os outros seres vivos, e por conhecê-lo pode-se alcançar paz eterna. Katha Upanishad. Tal proteção é dada por suas diferentes potências a diferentes graus de seres vivos. Mas no caso de seus devotos imaculados, ele os protege pessoalmente. Portanto, Maharaj Parikshit foi protegido desde o início de seu aparecimento no ventre de sua mãe. E porque ele é protegido especialmente pelo Senhor, conclui-se através dessa indicação que a criança seria um devoto de primeira classe do Senhor, com todas as boas qualidades. Há 3 graus de devotos, a saber, o Mahabhagavata, o Madhyamadikari e o Kanishta Adhikari.
aqueles que vão aos templos do Senhor e oferecem adoração respeitosa à deidade, sem conhecimento suficiente da ciência teológica e, portanto, sem nenhum respeito pelos devotos do Senhor. Chama-se devotos materialistas, ou Kanishta Adhikari, os devotos de terceira classe. Em segundo lugar, os devotos que desenvolveram uma mentalidade de serviço genuíno ao Senhor e que, desse modo, fazem amizade apenas com os devotos semelhantes, favorecem os neófitos e evitam os ateístas. Chama-se devotos de segunda classe. Mas aqueles que veem tudo no Senhor, ou tudo do Senhor, e também veem em tudo uma relação externa com o Senhor, de forma que não há nada dentro de seu campo de visão, exceto o Senhor. Chama-se Mahabhagavatas, ou devotos de primeira classe do Senhor. Esses devotos de primeira classe do Senhor são perfeitos sob todos os aspectos. Um devoto que esteja em alguma dessas categorias é automaticamente qualificado por todas as boas qualidades. E assim, um devoto Mahabhagavata, como Maharaj Parikshit, é certamente perfeito sob todos os aspectos. E porque Maharaj Parikshit nasceu na família de Maharaj Yudhishthira, ele é tratado aqui como Mahabhagavata, ou maior dos afortunados. A família real, na qual nasce um Mahabhagavata, é afortunada, porque devido ao nascimento de um devoto de primeira classe, os membros da família, passados, presentes e futuros, até 100 gerações, são liberados pela graça do Senhor, em sinal de respeito por seu amado devoto. Portanto, faz-se o maior benefício para a família, simplesmente tornando-se um devoto imaculado do Senhor.